Ciro Nogueira. Eu queria trazer essa figura maravilhosa que é o Ciro Nogueira para o debate, que é inclusive desafiando um pouco, que é esse voto que isso sim a esquerda ainda tem, né, que você descreveu, né, Pedro? Porque, de fato, eu acho que o Lula ainda tem. Eu não sei se é a esquerda, como você já tinha falado lá atrás. O Lula tem esse voto. Eu acho que não é mais um voto tão seguro, tão confortável quanto já foi. Eu não acho que é à toa, inclusive porque o PT está ameaçado de perder governos importantes no Nordeste, né? Então, a Bahia, por exemplo, é um que não está nem de perto garantido. Então, e a gente sabe que quando o palanque estadual está enfraquecido, o Lula tende a superar isso, mas numa campanha presidencial normal não se supera isso muito fácil, né? Mas o fato é que essa força do Lula no Nordeste ainda movimenta muito eleitoralmente. E eu acho que a imprensa, nossos colegas, a gente começou a captar esse movimento que estava meio adormecido. Eu tô com a impressão de que esse ano eleitoral está tudo acontecendo um pouco mais tarde do que o normal. Então, agora é que o Centrão se conformou que não vai ter Tarcísio e partiu para uma aproximação muito mais clara rumo a Lula do que rumo a Flávio Bolsonaro, ou mesmo a Ratinho Júnior e tal. Mas isso é o Centrão do Nordeste, né? O jogo fica mais bagunçado. Isso é o Centrão do Nordeste, né? Sim, exato. Então, pensando em Nordeste, pensando nesse voto. Só que qual é o efeito que isso tem? Uma liderança como Ciro Nogueira, que é um dos chefes de um dos maiores partidos do Centrão, já está dando entrevista dizendo que, olha, eu acho que nós vamos deixar o partido livre para escolher, não vamos formalizar apoio a ninguém. E isso para o Flávio Bolsonaro é um problema. Isso para o Flávio, ele não é uma liderança nacional. O pai dele é. Ele ainda tem que construir essa liderança. Qual que é a entrada que Flávio Bolsonaro tem naturalmente no Nordeste? Não tem. Ele tem do sobrenome, mas ele precisa de palanque. Ele não está com a porta aberta nos estados do Nordeste para passear, né? Então, ele vai precisar do palanque. E o Ciro Nogueira já deu esse passinho para trás. Como eu sei que o Chalub está perto do horário de ter que ir, eu queria ouvir ele um pouquinho sobre como que ele acha que vai ser, para finalizar aqui esse jogo, Chalub, dessas figuras, entendeu? Porque a gente tratou muito da esquerda, da direita. Essas figuras do Centrão, que se sentiram muito à vontade ao lado do bolsonarismo no seu auge, Ciro Nogueira foi ministro, foi um dos artífices do orçamento secreto e tudo mais, me parece que eles começaram a olhar para o Lula com outros olhos neste fevereiro. Apesar dos bons resultados de pesquisa do Flávio. Eu queria entender o que você acha que isso quer dizer. Não, eu acho que você trouxe uma questão muito importante, Flávia, porque, olha, pode ser que o Ciro Nogueira e que todas essas figuras estejam com o Flávio Bolsonaro na eleição de outubro, tá? Ainda assim, esse movimento atual é muito relevante. Esse é o ponto que eu colocaria. Por quê? Aí eu acho legal olhar numa trajetória mais longa e olhar no cenário mais curto, né? Um dos grandes movimentos da política brasileira recente é a composição de uma coalizão de ultradireita depois de 2016. Na qual uma parte do chamado Centrão, uma parte da direita mais tradicional e hegemônica, aderiu ao bolsonarismo, não é isso? Isso quer dizer, ela abandona a candidatura do Alckmin em 2018, porque eles estavam com o Alckmin oficialmente, né? Eles largam o barco do Alckmin, que tem um desempenho muito abaixo que todo mundo esperava, e aderem, sobem no barco do Bolsonaro e então ficam com o Bolsonaro eleitoralmente e compõem ali. Uma série de movimentos agora, seja o fortalecimento do PSD, seja esses movimentos, eles são relevantes não para dizer que eles desembarcaram do barco de vez, mas para dizer que eles estão checando o terreno, não é isso? E esses movimentos, para quem acompanha a política, tem custo, né? Porque isso demonstra a fraqueza da candidatura de Flávio Bolsonaro. O Ciro Nogueira, sendo que é o Ciro Nogueira, um cara que foi ministro da Casa Civil, né, pelo Bolsonaro, ele checar esse terreno é ruim para a candidatura do Flávio, porque outras pessoas olham e começam a pensar assim, será que esse troço vai mesmo? Será que vai colocar? É um sinal negativo. E uma parte desses atores está se movimentando por quê?
pelo fato de que, você falou muito bem, tá tarde mesmo. Tá tarde para ter uma candidatura que você tenha hoje. Ninguém tem 100% de certeza que o Flávio Bolsonaro vai ser mesmo o candidato, por mais que seja muito provável. Isso faz com que figuras que estejam olhando para os palanques estaduais e para os seus partidos, eles falam, olha, eu não posso ser um aventureiro e abandonar o meu palanque estadual, e abandonar o meu candidato, e abandonar as bases locais que eu tenho que colocar. Eu tenho que checar, eu tenho que ter a possibilidade de, eventualmente, subir no barco do Lula. E é aquele negócio, né? Quanto antes sobe no barco também, menor é o pedágio pago, né? E maior é o ganho, né? Então tem esse cálculo de tempo também. Agora, esse movimento é relevante, porque esse movimento, assim, o Kassab está testando o cenário, o Kassab também sabe que é difícil construir o nome nacional, mas ele está falando, olha, vamos reunindo aqui, né? Vamos trazendo uma série de presidenciáveis, vamos mostrando que o PSD quer ocupar um lugar que não necessariamente é um lugar bolsonarista, evidentemente já não é um lugar lulista, apesar das proximidades em algum estado, Bahia e por aí vai, o PSD do Nordeste, como o Pedro levantou bem, e vamos testar como que o cenário está se movimentando, né? Então eu acho que isso não é, digamos, apenas um cálculo pequeno de alguns atores em relação ao cenário mais curto. Isso pode ter consequências interessantes a longo prazo. Eu digo interessantes porque eu acho que é central para a democracia brasileira durar que essa coalizão de ultradireita seja quebrada. Que você tenha uma candidatura de direita que não seja uma direita abertamente autoritária. Então é um movimento interessante. Agora, esses atores estão checando cenários. Por exemplo, se a candidatura do Flávio começa a decolar, ganha força, não é isso? Se você eventualmente tem alguma mudança que tem alguém que aparenta ter tanta chance quanto o Lula na eleição de outubro, eles podem assumir, o Ciro Nogueira pode voltar a apostar radicalmente contra o Lula, como ele postava, essas figuras podem, digamos, aderir ao Flávio Bolsonaro e falar que sempre foram bolsonaristas e desmentir. A gente sabe que eles estão fazendo outro tipo de cálculo, mas eu acho interessante não menosprezar esse movimento. E é claro, porque esse movimento passa por uma indefinição que é excepcional no campo da ultradireita. E aí tem um último ponto de fato, que eu acho que é uma comparação interessante. Em 2018, também a esquerda ficou acéfala na eleição presidencial, né? Se o Lula não pôde concorrer, ele manteve até o fim, ele colocou o Haddad. Mas tem um fator que torna esse movimento muito mais fácil para a esquerda do que para a direita ou para a outra direita: o PT. O PT é um partido que organiza o campo da esquerda. Então, ao fim e ao cabo, você tem uma instituição que sai o Lula e entra o Haddad, tem uma coisa que soa mais natural colocada. No caso, o Bolsonaro não criou um grande partido para disputar com o PT e o PSD está se construindo agora, tem outros partidos no campo colocados. Então, você tem uma disputa que é uma disputa entre várias legendas que está olhando para proporcional, que está olhando para Senado, que está olhando para governança do Estado, que está olhando para coalizão num país federal e muito diverso. Então, eu acho que é uma coordenação muito difícil. Eu até estava falando isso outro dia e colocando, olha, aparentemente o cálculo, não, o PSD lança um candidato e ele faz um pacto de não agressão com o Flávio Bolsonaro e vai ser bom para o segundo turno. Na teoria, pode ser bom, mas falta combinar com os russos. Porque o que acontece é que, se esse candidato começa a crescer, para ele ser competitivo, ele vai ter que atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro da vez, né, no caso do Flávio. Ele vai ter que disputar. Sim. E isso não é fácil de curar no meio de uma eleição no tempo curto. Mas, enfim, era isso. Eu acho que esse é um ponto-chave e que a gente não viu esse movimento acontecer ainda, né? Se o PSD quer ser competitivo, vai ter que bater no Flávio. Claro, não tem como. Não tem como. Porque, no fim das contas, no primeiro turno, o mais provável que o Ratinho, ele não vai estar disputando com o Lula. Ele está disputando com o Flávio Bolsonaro. Porque o Lula está no segundo turno. A vaga em disputa é a vaga pela direita, não é a vaga pela esquerda, né? E eles ainda não tiveram coragem, nenhum deles. O Eduardo Leite teve, evidentemente, mas é o que, até por ser um liberal e contra os outros conservadores, né? O Eduardo Leite não tem demonstrado ter eleitor, que é o drama liberal. Os conservadores têm eleitor, têm um espaço, a Flávia ri. Mas esses candidatos mais à direita do PSD... Eu não ri da situação, eu ri da tua formulação, quero deixar bem claro.
Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.